Java. Isso são as linguagens atuais. Está aqui o seu programa, escrito em qualquer linguagem de programação. Está aqui o seu banco, seja ele qual for. Não interessa a linguagem, não interessa o banco. Você tem que fornecer dados e o programa tem que salvar os dados. Então ele vai conversar com o banco de dados. Só que ele não conversa diretamente. No meio do caminho tem uma camada de abstração. Então o seu programa conversa com esta camada de abstração. E a camada de abstração é que deve... Já está no AVA, pega lá, pessoal. Qual é o problema aqui, ó? Por exemplo, se você estiver usando a linguagem de programação C#, você tem que descobrir qual é o seu sistema operacional que você está usando. Qual é a plataforma do seu computador? Qual é o banco de dados que você está usando? Então, se o seu programa tiver que fazer a conexão diretamente com o banco de dados, ele vai ter um problema seríssimo de comunicação. Ele tem que considerar qual é a linguagem que você está usando, qual é a linguagem, qual é o banco que você está usando. Você toca aí, meu. Você é grande, mas não é dois. Pode mais nele. Bom, feito isso, então, se teu programa vai ter que se preocupar com todas essas informações técnicas, você vai gastar muito tempo aqui programando para resolver. E o seu objetivo não é isto. O seu objetivo é fazer o desenvolvimento. Então, esta camada aqui, ó. Qual que é, professor? O Andrés Book. Esta camada de abstração, ela já está pronta e simplifica o nosso trabalho. Não interessa qual é o banco de dados que você está usando. O nosso banco, nosso programa sempre vai falar com a mesma camada de abstração. E a camada de abstração que aponta para o banco. Então você pode trocar de banco, fazer uma migração, que o seu programa não muda em nada, ou quase nada. Porque na verdade tem um pequeno problema assim, ó. Todos os bancos de dados têm que implementar o SQL padrão. Todos os bancos de dados têm que ter a mesma linguagem SQL. E isso é uma mentira. Há diferenças na linguagem SQL de banco para banco. Então quando você faz a migração, você tem que fazer algum pequeno ajuste em relação ao banco. Fora isso, nós vamos manter esse sistema aqui, ó. Meu programa continua falando com a camada de abstração, e a camada de abstração é que realmente fala com o banco. O que me interessa são dois tópicos aqui: fazer a conexão com o banco. 2, infraestrutura para o programa utilizar o banco de dados. Eu quero operar o banco de dados de dentro do meu programa. É esse o ponto que nós vamos ver aqui. Então, o banco de dados está entrando aqui no momento só como um recurso. Um recurso para o meu programa. Não interessa qual é o banco que a gente está usando. Capite? Instala aí então primeiro o programa para a gente poder fazer juntos. O banco. Tem que copiar esse negócio abrindo. Então aqui, ó, acessa a pasta database e se tiver ali o arquivo MDF, deleta esse cara.
Aí, ó, seleciona a pasta de novo, database, clica com o botão direito, adicionar, add, new item. Nesta lista, lá embaixo, a opção Serve Based Database. Um banco de dados baseado em serviço. Essa opção cria o nosso arquivo MDF, Microsoft Database File. É um arquivo SQL Server standalone. Você pode pegar esse arquivo e integrar no seu servidor SQL ou SQL Express. Nome do banco: Andrés Book. Database: Andrés Book Database. A maiúsculo, D maiúsculo, D maiúsculo. Sem nenhuma separação e por extenso. Olha, se você criar a classe PF, para que serve a classe PF? Qual é a responsabilidade da classe PF? Será que ela representa a Polícia Federal? Prato feito. Prato feito, prontuário do funcionário? Sei lá. Filho da puta ao contrário. Well. A documentação para nós aqui, ó, é fundamental e essencial. Para que serve esse banco de dados aqui? Andrés Book Database só pode servir para agenda de contato. Programinha pequeno hoje, grosseiramente, de modo meio solto. Ó, se liga geral. Programinha pequeno hoje, até 100 mil linhas a gente considera programinha de merda. De 100 mil linhas a 500 mil linhas, programa de médio porte. E acima de 500 mil linhas, programa de grande porte. Quantas linhas tem o sistema operacional Windows? Mais de 1 milhão. Então, nessa quantidade de código, se você não souber, não fizer documentação, seu programa não vai funcionar. Então a gente está adicionando aqui, ele pensa um pouquinho. Ele está pensando, deixa que ele pense, ele está criando o banco. Criou aqui o banco. Acessa ali o Server Explorer para ver o banco. Antes de mais nada, vamos configurar a conexão desse banco. Clica, seleciona aqui no Server Explorer, seleciona o banco, clica com o botão direito, Modify Connection. Aqui deu erro na hora de tentar abrir o... Mas não vai abrir, primeiro tem que configurar. Mas eu não clico roda. Ah, não. Quando você cria o banco, roda de novo que ele cria. Na segunda vez vai. Aqui deu isso aqui. Quando você for criar o banco, o MDF, se der problema, roda de novo que ele conecta. Advance. Aqui, ó. Em Data Source, você modifica para localDB/v11.0. Copia essa string aqui, ó, do começo ao final. Ok? E faz o teste. Tá lá. Temos conexão com o banco. Ó, Modify Connection. Legal? Clica em Advance. Em Data Source aqui, ó. Garanta que esteja local DB/11.0. Copia essa string aqui no final. Toda essa string. Dá OK? Test Connection.
Pegou aí? Nessa string aqui, ó, o nome, o local está entre aspas duplas, então você retira a aspas dupla, porque aqui você está usando na frente da string, ó, tirou as aspas duplas, funcionou. Porque você está usando aqui, ó, na frente da string, esse comando arroba que diz, isso é uma string, pode ter espaço em branco e pode ter barra invertida. Então tem que tirar as aspas duplas e está aqui, ó, sem erro. Passamos aqui, essa string é a string de configuração da conexão, ela configura os parâmetros para fazer conexão. Então está aqui, ó, você olha aqui rapidamente. Primeiro parâmetro, data source. Qual que é o data source? É local DB barra v11.0. Significa isso? Você está usando o SQL Server Express. Como é que você está usando? Você está usando um arquivo anexado, attach file, que é o nosso arquivo MDF. Onde que ele mora? Então aqui vem o caminho do attach file. Sem user, aluno, documento, visual, periri, parará, pururu. Nome do banco, tá aqui, ó. Dá o caminho e dá o nome do banco. Andrés Book Database.mdf. E o último parâmetro, o Integrate Security Go True, significa que a autenticação vai ser feita pelo próprio servidor. Não é necessário você digitar username e password. Tá ok? Agora, eu quero testar isso daí. Na verdade, eu quero fazer o meu programa se conectar no banco. Então você tem aqui esse segundo programa, Connection Test. Clica nele, seleciona ele, clica com o botão direito. Seleciona aqui a seguinte opção: Set as Startup Project. Quando a gente seleciona um projeto como um projeto para startup, observa que o projeto que está configurado para ser inicializado, para inicializar a solution, ele fica em negrito. Aí, ó, você vem aqui em Debug, Start Without Debug. E vamos ver o resultado da operação. Então tá aqui, ó. Conexão com o banco de dados realizada com sucesso. Estabelecemos a conexão entre o programa e o banco de dados. Agora, não foi possível realizar a conexão com o banco. Verifica o caminho diretório. Vamos ali o caminho dele. Errou o caminho. Ó, dá um ok aqui, ó. Ele apresenta conexão com o banco de dados fechada com sucesso. Tranquilo? Então olha só, esse programa ele funciona no modo console e vamos ver como é que esse programa funciona. Tá aqui, ó. Abre esse programa chamado Program. Olha o método man, somente 2 comandos. Quero entender esses. Primeiro quero entender esses comandos. Ó, aqui comigo. O que significa a palavra Connection Factory? O que significa isto? O que é isto? Não é tradução. Nunca vi essa palavra aqui mas eu sei o que é essa palavra. O que significa Connection Factory? Por que é uma classe?
Começa com a primeira letra maiúscula. Depois, o que que vem? Depois do operador ponto, o que que vem? Uma chamada do quê? Por quê? Abre e fecha parênteses. Abriu, fechou parênteses, não tem o que discutir, só pode ser método. Então, olha só. Aqui, o C# ele tem uma convenção adicional. Tudo que for público começa com a primeira letra maiúscula. Então a gente está chamando o método getSQLConnection da classe ConnectionFactory e esse cara está abrindo a conexão. Depois você chama o método closeDB e fecha o database. Tá? Então é o seguinte, para a gente entender como é que é feita a conexão, a gente vai ter que entender esses dois métodos aí. Tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Seleciona o address book, clica com o botão direito. Cadê essa classe? Onde é que está essa classe ConnectionFactory? Useful. Na útil. Olha, vamos examinar esse código. Essa classe é importante. Essa variável title é auxiliar. A variável string é auxiliar. O único atributo importante da classe é esse objeto SQLConnection, SQLConnection da classe SQLConnection. A classe SQLConnection ela está no pacote system.data SQL client SQLConnection. Tá? É esse objeto que vai estabelecer a conexão com o banco de dados. Tranquilo aí? Alguma dúvida? Então é o seguinte: stop, freeze. Padrão de projeto. Orientado a objetos. Para que servem os padrões de projeto orientados a objetos? Isso, ó, atenção. Limpa a cera do ouvido, abre apenas o ouvido, escuta isso, anota, põe uma flechinha de neon piscando. Isso é importante. Stop, freeze, presta atenção. Se você está fazendo alguma coisa, presta atenção. Esse ponto é fundamental. Esse sistema está sendo desenvolvido com o padrão de projeto orientado a objeto. Essa classe está sendo desenvolvida de acordo com o padrão do projeto. A camada de acesso aos dados está sendo feita de acordo com o padrão DAO. Todo desenvolvimento orientado a objeto segue os padrões. Então você precisa entender o que é um padrão o padrão de projeto orientado a objetos. O que vem a ser isso? Design patterns. Significa uma solução que foi testada e aprovada e que pode ser utilizada em diferentes contextos. Então olha só o seguinte aqui, ó. Olha aqui, escuta o papo grosso. A informática, ela tem 50 anos de existência. Aí, ó, pera um pouquinho, presta atenção aqui. A gente vinha construindo sistemas que davam falha, não funcionavam, davam pau, travavam, não fazia o que não tinha que fazer.
era uma merda. Daí o pessoal começou a ver uma crítica. Então até existe uma crítica muito séria. A gente consegue construir um carro em tempo recorde, o carro funciona, e a gente não consegue fazer um programa que não dê pau. Aí o pessoal começou a analisar por que a gente faz um sistema que não funciona. Aí eles começaram a observar duas coisas. Em primeiro lugar, como é que funciona uma indústria? Como é que faz um produto, uma geladeira, um carro, em larga escala? Segundo lugar, eles observaram a área de engenharia civil. Então, por exemplo, na área de engenharia civil, a humanidade tem mais de 5.000 anos de experiência em construir. E nós só temos 50 anos de experiência em construir software. Então, eles olhando aqui a área de construção civil, eles descobriram que a construção, a engenharia civil, ela usa padrões de projetos. Por exemplo, tem um padrão chamado arco, construção em arco. Então eu posso fazer uma porta, e a parte superior da porta eu posso fazer ela em arco. E essa construção suporta todo o peso da construção que está em cima dela. Eu posso pegar esse mesmo padrão arco e construir um teto. Então eu tenho um vão enorme, fazer uma mesquita, uma igreja, um salão. Eu tenho um vão enorme, mas você olha para cima, o teto é feito em arco. E ele suporta, não cai e não quebra. Eu posso pegar essa mesma construção aqui, ó, e construir uma ponte em arco. Você olha lá para as fundações da ponte, ela é feita em arco. Passa caminhão pesado aqui, suporta o peso. Então, esse padrão é uma solução testada, aprovada e que pode ser utilizada em diferentes contextos. Uma porta, um teto, uma ponte. Então, o pessoal começou a observar o seguinte: esse cara aqui estava fazendo um sistema de ski pizza. Aquele cara ali estava fazendo um sistema de folha de pagamento. Aquele cara lá estava fazendo um sistema de cuidar das contas de um banco. Começamos a observar os programas dos caras. Eles estão criando soluções que são, apesar de ser sistemas diferentes, são soluções que têm a mesma estrutura. Então a gente começa a identificar um padrão de projeto e, no caso aqui, orientado ao objeto. O que eu quero falar com isso? Por exemplo, essa classe aí que eu estou mostrando, responsável para a conexão, ela implementa o padrão Singleton. Todo padrão, ele é identificado por um nome e objetivo para que ele serve. Então a classe Connection Factory usa o padrão chamado Singleton. Singleton significa único. Então, veja o seguinte: para toda aplicação só vai existir um objeto SQL Connection. A gente garante com o padrão Singleton que toda aplicação só usa a mesma conexão. Como é que você implementa esse padrão? Está vendo aqui na linha 15, 18, nós temos aqui a função construtora da classe. Está aqui, ó. Isso aqui é uma função. Por que é uma função? Abre e fecha parênteses. Qual é o nome dessa função? O mesmo nome da classe. E essa função não devolve nada, nem sequer nulo. Isso aqui só pode ser a função construtora.
A função construtora, ela é utilizada pelo operador new. O operador new chama a função construtora e a função construtora é utilizada para ajudar a construir objetos de uma classe, a instancializar objetos de uma classe. Você nota que a função construtora aqui da classe, ela é declarada como private, não pública. O que significa isto? Significa que nós não podemos instancializar objetos dessa classe. Você não pode aplicar o operador new, não consegue criar objetos da classe, porque a função construtora é privada. Se você, por acaso, conseguir chamar a função construtora, o que a função construtora faz? Chama o método OpenDB. Então vamos olhar o método OpenDB. Olha, nós estamos trabalhando com banco de dados e os comandos de banco de dados, as instruções do banco de dados têm que ser executados obrigatoriamente dentro do bloco try-catch. Lembrando o seguinte, o uso do try-catch não é opcional e é obrigatório. Você tem 3 tipos de erros que podem acontecer no seu programa. Você errar a sintaxe, digitou errado, o compilador pega os erros de sintaxe. Você pode cometer um erro de lógica, que é o pior tipo de erro, só debugando para você achar. Por exemplo, a expressão é A menor que B, e você na hora de digitar, erra lá e escreve A maior que B. Não há nenhum erro de sintaxe, é um erro de lógica. E há um terceiro tipo de erro, que é um erro de natureza externa ao nosso programa. Não é o nosso programa que está errando, é um erro que acontece de forma que não depende do nosso programa. Por exemplo, eu vou fazer uma conexão com um banco de dados. O banco de dados cai. Eu vou fazer uma conexão via web. Cai a conexão com a web. Eu vou mandar salvar o arquivo no disco. O disco está cheio. Então, esse tipo de erro, que é um erro externo ao meu programa, a gente chama de exceção. E o nosso programa, hoje em dia, a gente tem que fazer programas que sejam robustos. O que é robusto? O que é um programa robusto? Programa resistente a falha. Programa resistente a falha. Nosso programa não pode, por um motivo qualquer, por um erro qualquer, estourar, parar de funcionar, estourar na carga do nosso cliente. Se acontecer um erro, caiu a conexão, o nosso programa tem que pegar esse erro e tratar esse erro e continuar funcionando. Nosso programa tem que ser a prova de usuário. Então, nas linguagens atuais, tipo C#, Java, etc e tal, você tem o sistema obrigatório de tratamento de exceção. O comando que você quer executar está dentro do bloco try, você está tentando executar isso daqui. Se ele porventura não funcionar, a exceção será capturada no bloco catch. Observe aqui, ó, que o catch tem a mesma estrutura, a mesma sintaxe de declaração de uma função. Aqui está sendo declarado o parâmetro E da classe exception. Tá ok? Então aqui, ó, o sistema de tratamento de exceção não é opcional e você tem que saber e tem que usar ele aqui. Tá? Então veja o seguinte, aqui na linha 22 a gente instancializa o objeto SQL Connection e aqui, ó, na linha 26, dentro do try, a gente vai passar a URL, a string que está configurando a conexão. Aqui, ó, é nesse ponto, se você mudar de banco de dados, você está trabalhando com SQL Server, vai para um outro banco, por exemplo, Oracle, você tem que mudar essa string. É essa string que vai apontar e configurar o banco que você está usando. O resto não muda em nada. Aí, ó,
Então você passa a string de conexão para esse objeto SQL Connection. Aí você chama o método Open que vai abrir, vai estabelecer a conexão. Se isso aqui funcionar corretamente, a nossa mensagem vai ser conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Se disparar uma exceção, a nossa mensagem aqui vai ser: não foi possível realizar conexão com o banco de dados. Então a gente vai fazer um teste aqui, ó. Primeiro, eu selecionei o Andrés Book, Start Without the Book. Ele me informa que a conexão foi feita com sucesso. Eu vou fechar o programa. E agora eu vou testar o seguinte: eu vou errar o nome do banco. Lá no final eu vou tirar o E. Passar o nome errado. Professor, no meu do caso, no test connection, no projeto test connection, ele não funciona a conexão com o banco. Agora que eu testei no address book, não funciona. Por qual motivo? Não sei. Tem que ver qual é a cagada que você fez aí. Então, ele fala que agora que eu quero dar um print trace para ver qual que é o status do retorno, ele não traz. O E, o nome do banco. E vou executar de novo. Eu prefiro executar aqui, ó, sem o debug, porque o debug dá um overload aí bravo no programa. Então agora está dizendo ali, ó, que não foi possível conectar. A string está errada. Arruma aqui, ó. E temos conexão. Voltando aqui. Então você vai passar aqui, ó, para o seu objeto SQL Connection, que vai fazer a conexão. A string de conexão de conexão depende do banco que você está usando. E você passa através da propriedade Connection String. Abre o banco. Se abrir sucesso, o conteúdo da variável mensagem é este. Caso contrário, vai vir para exception e o conteúdo é esse. Ok? Feito isto, nós temos um método que fecha a conexão. Então, dentro de um bloco try-catch, eu pego a conexão e fecho. Esse método closeDB é um método público e estático. Eu posso usar então esse método porque ele é público e posso dar só o nome da classe e chamar o método porque ele é estático. Okay? Aí, ó, para que a gente possa obter a conexão usando o padrão Singleton, nós temos que ter aqui esse método getSQL Connection. Esse método é estático e ele devolve um objeto SQL Connection. Okay? Então, como é que funciona esse método? A lógica aqui do padrão Singleton é a seguinte: ele verifica se esse objeto é diferente de nulo. Se é igual a nulo. Se ele for igual a nulo, ele chama a função construtora. Eu estou dentro de um método pode chamar a função construtora. Eu chamo a função construtora que chama o método OpenDB. Caso contrário, se ele for diferente de nulo, ele devolve o objeto. Então, com esse esquema aqui, ó, está garantido que toda aplicação só usa o mesmo objeto SQL Connection. Padrão Singleton. Então eu uso o construtor para não construir outro objeto. Não construir. Você não pode. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, essa classe, contato DAO dentro da pasta Connection. Se eu tentar aqui, por exemplo, em qualquer momento aqui, ó, vou fazer aqui dentro da construtora, dis.sql connection igual new
ver se vai dar pau. Não deu. Deixa eu ver se tem algum padrão errado. Ah, sim. Eu quero usar dessa classe aqui. Vou fazer aqui dentro. Não sei se está errado. Peraí, deixa eu apagar aqui. Fazer aqui dentro da função construtora. Estou fazendo confusão de prato. Da classe Connection Factory, objeto Connection Factory. Eu não consigo criar da Connection Factory uma instância da Connection Factory. Quem é a classe responsável e que tem os parâmetros de conexão com o banco? A Connection Factory. Tá? Bom, o fato é o seguinte: essa classe Connection Factory, implementando aqui, ó, o padrão Simpleton, é uma classe padrãozão. Então você vai fazer um programa aí, você pega essa classe e copia essa classe para o seu programa. Só muda aí as configurações. Tá aqui, ó. Quer fazer conexão com o banco de dados? Usa a Connection Factory. Tranquilo? Então tá bom. Ontem o professor Java mostrou no Get SQL Connection que se você já instanciou o Get SQL Connection lá, né, normal, ele já existe, ele não é nulo. Só que se ele está fechado, ele passa direto para esse New Connection Factory e retorna um SQL Connection fechado. Ele colocou para resolver isso, que era colocar ou exclude. Isso no C# não tem que fazer também? Podemos fazer isso daí também. Porque na verdade aqui, ó, é que aí ele está mudando de estratégia. Qual é a estratégia que o João Andrei quer implementar? Ele quer usar uma conexão, ele abre a conexão, terminou de usar, ele quer fechar. Tá? Só que aqui eu tô, para simplificar, aí tem que fazer todas as coisas que você falou. Aqui, para simplificar a nossa vida, eu abro e só fecho a conexão quando termina o programa. Abriu, começou o programa, abre, terminou o programa, fecha. Tá? A gente não está se preocupando com esses detalhes. Na verdade, esse esquema aqui que nós estamos usando é só para a gente poder fazer a conexão. Porque num sistema de verdade, você não tem um sistema usando uma única conexão. No sistema de verdade, você tem um pool de conexões. Elas ficam eternamente abertas. Você cria lá 100, 200, 300 conexões que estão lá prontas. Quem precisar usar uma conexão com o banco, pede emprestado a conexão, usa, terminou de usar, devolve. Você não fica abrindo e fechando, porque essas operações de abrir e fechar, elas comem recurso e gastam tempo. Então, num sistema de produção, você não fica abrindo e fechando a conexão. Você quer usar, eu te dou emprestado, terminou de usar, me devolve. Continua ela existindo. Tá? Então, o fundamental aqui, isso que o João Andrei está fazendo, está bacana, para mostrar alguns detalhes de que a gente pode se preocupar. Aqui eu estou mostrando, aqui eu quero mostrar o Simpleton. Então, a gente está usando só uma conexão, mas isso daí é só por motivos de aprendizado didático. Tá?
O fato que eu quero fazer aqui, ó. Então eu rodo o programa agora, vamos rodar o programa. E antes de a gente continuar examinando qualquer código aqui, ó, a gente vai testar a funcionalidade do programa. Não vou discutir hoje, ninguém vai discutir hoje a interface gráfica. Então eu vou cadastrar uma pessoa. Está tudo em minúsculo. Isso é importante. Maria Garcia da Silva. Não tem que criar os campos todos. Ixi. Não era bom ter pagado Não, ele tem um SQL, um script. É, nós temos um scriptzinho, mas você está com certo, nós pulamos um passo aqui. Volta aí pro Server Explorer, seleciona aqui um table, add a new table. Eu apaguei já. Ó, para dar uma aceleradinha aqui, abre o script que tá aqui, ó. Na cara dura, copia o script. Aqui, ó. Ctrl V na cara dura. Nome da tabela. DBO significa Database Objeto. Objeto do banco de dados. Nome aqui é Contact underscore Table. Aqui, ó. Create DBO Contato Table. 4 campos. Beleza? Feito isso, dá um update aqui, ó. Canto esquerdo superior. Dá um update database. Está criado aí. Está criada a nossa tabela. Agora sim. Roda o banco. Roda o programa. Olha lá. Contato ID, first name, last name, phone number. Maria Garcia da Silva. 4133445566. Salvar. Duas coisas importantes aconteceram aqui, ó. Aqui o código, aqui eu não posso passar o código. Ele está me mostrando, mostrou o nome maiúsculo. O que significa isto? Duas coisas importantes. Os dados que você digitou passou para a classe é que transformou em letra maiúscula o nome. E esse código aqui veio da onde? Do banco. E o que isso prova? Que a gente enviou os dados para o banco e o banco devolveu os dados que foram salvos. Então, será que é verdade ou mentira? Como é que se sabe? Só olhando o banco. Está aqui, ó. Ó, vamos cadastrar aqui o William Queiroz. Vamos cadastrar aqui tudo um. B, tudo 2. Cadastrar aqui o C, tudo 3.
Vamos olhar o banco, verificar se está... Está aí, ó. Está aqui a Maria. Está aqui o William, o ABC. Ali, ó, no banco está mostrando a ordem que foi inserido. No programa está mostrando em ordem alfabética. Dá um clique duplo no B. Quando você dá um clique duplo, você está editando os dados. Nós podemos trocar todas as informações, menos o ID. Então eu vou chamar esse aqui de Antônio Silva. Telefone 61 98 765432. Atualizamos os dados menos o ID do cara. Pega o B aqui, ó, new, seleciona o B, manda excluir o B. Aqui ele falou que foi excluído com sucesso. Aqui na nossa lista, no programa, tem mais o B. Sumiu o B. E por último, vamos pesquisar. Então a pesquisa é pesquisa inteligente. Eu não preciso digitar. A pesquisa é pesquisa inteligente, eu não preciso digitar o nome completo. E a pesquisa inteligente está sendo implementada no banco de dados. Então eu digito aqui a R e mando pesquisar. Ele me traz só Maria.